Capítulo 6, versículo 3. Coloca aí, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Só essa parte. Repete comigo. Conheçamos. Não, mais animado. Igreja sonhadora do avivamento, mais animado. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Nós estamos numa série que tem como tema fé e sabedoria. Diga fé e sabedoria. Diga fé e sabedoria. Quando a gente fala de fé, a impressão que dá para muitos é que estamos falando de algo transcendental, sobrenatural. E quando falamos de sabedoria, estamos sendo muito terreno, muito intelectual, muito, quase com vontade de falar que está muito carnal. Não, irmão, não. Tanto a fé quanto a sabedoria é coisa sobrenatural. Quem está aqui? Vocês já ouviram falar sobre a escolha de Sofia? Quem já ouviu falar sobre a escolha de Sofia? Ninguém? Então vou ter que explicar. Escute, mas se um tivesse, eu também explicaria. Escolha de Sofia, para quem não sabe, a palavra sabedoria, ela é a palavra Sofia. É uma mãe que tem que escolher, num parto, qual filho iria morrer. É a escolha de Sofia. Imagine uma mãe, grávida, 9 meses, e ao nascer, ela precisa fazer uma escolha. Qual filho viver? Não tem sabedoria que dê jeito nisso, não. Mas a Bíblia conta a história de um homem chamado Salomão, que tem uma situação muito parecida com essa. Uma mãe com um filho morto, uma outra mãe com um filho morto, com um filho vivo. A mãe que está com o filho vivo, dizendo que o filho é dela. A mãe que está com o filho morto, dizendo, ela trocou os filhos. Agora imagina, não tinha registro, não tem foto, ninguém se meteu naquilo. E chega essa causa para Salomão. Salomão, vem cá. Essa mãe está dizendo que o filho dela morto é da outra. E essa mãe que está com o filho vivo está dizendo que é dela. E agora? Salomão olha aquilo, não tem uma sabedoria humana para resolver uma situação dessa. Nós estamos falando há alguns milhares de anos atrás. O que ele faz com a sabedoria divina? Já sei. Porque o que ele pediu foi sabedoria. Quando Deus falou, o que queres que eu te faça? Ele falou, quero sabedoria para lidar com o teu povo. Aí Deus falou para ele, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou te dar paz dos inimigos, eu vou te dar um reino que nunca vai existir e nem existiu do nível que eu vou te dar. Porque você pediu sabedoria. Não foi porque ele pediu dinheiro, não foi porque ele pediu poder, foi porque ele pediu sabedoria. E aí ele diz assim, vamos fazer o seguinte, eu não tenho como resolver isso. Vamos pegar a criança morta, vamos enterrar. E vamos pegar a criança viva, para não ter problema, vamos partir essa criança no meio. Metade para uma mãe, metade para outra mãe. A mãe que estava com a criança no colo, falou assim, gostei, estou de acordo, o senhor é bom mesmo. Aí Salomão falou assim, pega o filho, e entrega para a mãe que está com o filho morto, e pega o filho morto e entrega para a mãe que está com o filho vivo. Porque somente uma mãe não aceitaria isso. Então, se você aceitou, você não é a mãe. Isso rodou o mundo. Nós estamos falando aqui, quantos mil anos depois dessa situação. Então, sabedoria é algo sobrenatural. Diga, sabedoria é algo sobrenatural. Diga, fé é algo sobrenatural. E como nós estamos nessa questão
dessa série, baseado na carta de Tiago, é interessante que Oséias 6,3, ele fala sobre saber a vontade de Deus. E como saber a vontade de Deus? Aprender a palavra de Deus. Então não tem como você saber a vontade de Deus achando que uma vez por semana na igreja vai resolver o problema de saber a vontade de Deus. Não vai. Que você achando que de repente, só porque você entregou o seu dízimo e a sua oferta, você já vai saber da vontade de Deus. Não vai. É uma busca, diga uma busca. Diga uma busca. É uma entrega, diga uma entrega. Diga uma entrega. Então, muitas vezes, as pessoas estão querendo isso aí. Quem quer sabedoria e fé? Quem quer conhecer a vontade de Deus? Todo mundo. Só que as pessoas acham que vai ter algum encantamento, que tendo amizade na igreja vai resolver o problema. O dia que o apóstolo vier na minha casa vai resolver meu problema. O dia que a pastora for lá em casa orar vai resolver meu problema. Não, isso pode até startar, isso pode até abrir uma porta, isso pode trazer uma luz, claro. Mas dali para cima, dali para frente, é você que vai ter que fazer. Agora, olha só o que está dizendo 1 João 2,3. 1 João 2,3. Apóstolo, mas e a carta de Tiago? Calma, pressadinho. 1 João 2,3. Sabemos que o conhecemos. O que eu li, nós precisamos buscar conhecer. Amém? Agora, qual que é o resultado de quem conhece? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, ou seja, não estamos inventando a roda aqui, a coisa é antiga, ninguém está inventando nada. E aí, no entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Agora, preste atenção nisso, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O que acontece? Você começa a andar com Jesus, mas você não está pleno, você não está totalmente em Deus. Você vai se aperfeiçoando, você vai ouvindo, vai aprendendo, vai praticando. Algumas você não pratica, é teimosinho, outras você pratica, algumas você concorda, obedece, outras você não concorda, não obedece, mas você continua conhecendo. Aí o próprio Deus vai amadurecendo você. Aquilo que você não fazia hoje, você começa a obedecer amanhã. Aquilo que você não obedecia amanhã, você começa a obedecer mês que vem, porque você está num processo de aprendizado e de conhecimento, e não vai ter o último dia, não vai ter, diga, não terá o meu dia de formatura nesta terra. Não vai ter um dia que você vai chegar aqui na igreja e falar, apóstolo, depois de 35 anos andando com Jesus, eu estou pronto, estou perfeito. Eu, inclusive, vou vir menos no culto, porque eu já sei tudo, e vou precisar tirar um tempo passeando. Existe esse dia? Existe esse dia? Existe esse dia? Não. Por isso que Paulo diz assim, eu não me canso de vos anunciar as mesmas coisas. A vida inteira, de formas diferentes, contextos diferentes, exemplos diferentes, conhecimentos diferentes. Por exemplo, eu nunca prestei atenção com tanto critério na carta de Tiago, como nessa série que nós estamos sabendo aqui. Nunca gastar tempo
Ali, só ali, ó, só ali. Não vai para lá e não vai para cá. Só ali, só ali, só ali. Por que um cara como ele pega um capítulo 1, 2, 3, 4, 5 capítulos e a sua maior ênfase está no que a gente fala? Não está, a gente fala mal, fala coisa boa, fala coisa ruim, fala o que não deve, é encrenqueiro, é fofoqueiro, é boca de Deus, é boca do diabo. Por quê? Porque a gente está vivendo um tempo de muita informação, de muito falatório, mas eu e você não estamos aqui para nos alimentarmos de falação nem de falatório. Nós estamos aqui para nos alimentar da palavra que sai da boca de Deus. E se Ele disse, está escrito, coma aquilo com força, porque isso é que vai mudar a história da tua vida. É isso. E agora a gente vai assim, pegar, não dá para aprofundar muito? Dá. Mas vamos por causa do tempo. E olha, você que de repente não pegou o primeiro domingo da série, e não pegou o segundo, vai lá no YouTube, assiste lá no YouTube, compartilha, dá uma anotada em algumas coisas, porque pode ser que durante a mensagem aqui, alguma coisa passou desapercebido, e o que tem mais importância para você, pode ter passado sem você notar. Eu estava assistindo uma mensagem de tarde, e aí eu fui pegar um negócio, quando eu voltei, eu escutei uma palavra. Quando eu escutei uma palavra, eu parei a mensagem, voltei um pouquinho, 5 minutos, e aquilo ali era o que eu precisava ouvir. Deus teve misericórdia de mim, me deixou ouvir uma palavra, mas como eu estava sensível a Deus, eu com aquela palavra eu falei, opa, pausei, voltei 5 minutos e assisti os 5 minutos. E como que eu precisava daquela palavra? Abre as suas mãos aí. Eu quero profetizar em nome de Jesus, cada palavra que cair na tua mente e no seu coração, vai frutificar em fé e sabedoria para a glória de Deus. Vai frutificar. Vamos lá. Tiago capítulo 3, o versículo 1 fala um negócio para a gente aí, ó. Líderes voluntários, presta atenção nisso. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Por isso a gente leva tão a sério o voluntariado, porque tudo parte do voluntariado. Você é um exemplo ensinando com a hora que você chega. Você é um exemplo ensinando no mutirão. Você é um exemplo ensinando no cafezinho. Por quê? Porque você está numa... Ah, não, eu não prego. Quem disse que é pregação? É você que é referência. É você que diz para alguém que está chegando alguma coisa que ele não sabe. Então, nós que servimos na casa de Deus, nós temos que ter muito afinco isso aqui. Por isso tem reunião, por isso tem um WhatsApp, por isso que tem livro para ler, inclusive nós vamos ler. Tem evangelismo. Você está ali entregando um panfleto, você está anunciando, mas você também está ensinando. E esse versículo, ele serve para você. Imagina só, a gente pega uma pessoa, eu quero ajudar o evangelismo. Fictício isso aqui, tá bom? Tá bom? Fictício. Vou lá ajudar, entregar um panfleto. Aí, a gente, vamos embora, vamos entregar um panfleto. Aí, cadê ele? Quando veio, está lá no Caravela, tomando uma cerveja, fumando cigarro. Cadê o irmão, João? Aí, está lá no Caravela. Aí chega lá, só um minutinho, a saideira, apóstolo. Não dá, ué.
E a pessoa está lá entregando um panfleto e de repente ele desaparece. O que foi? Não, a minha amante está vindo aí. E a minha esposa está lá do outro lado da rua. Você está vendo? É essas coisas. É isso aí. O que é? Nós teremos um maior rigor no nosso julgamento. Então, quem não sabia disso, nós estamos numa série. Eu não fui lá pensar isso aqui. Faz parte do primeiro capítulo, segundo capítulo. Hoje, capítulo 3. Amém? Amém? Outra coisa. Versículo 2. Tiago, é melhor você deixar nos versículos que a gente vai... Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 2. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Tropeço nas palavras. A gente tem que ter cuidado com as falas da gente. Hoje eu conversava com a minha esposa, voltando para Cruzeiro. Às vezes as pessoas, elas saem falando o que querem, sem se incomodar com nada. Todo mundo tem direito de falar o que quiser, até papagaio fala. Mas não é assim não. Tem muita gente que tropeça na palavra, e aí depois, ela teve a atitude ruim. Ela tropeçou no falar. E depois ela teve a segunda atitude pior, ela disse que não falou. Ou seja, ela não pensa para falar, e depois ela arquiteta dizer que não falou. Eu já tive problemas terríveis para resolver assim, que a pessoa fala, tropeçou. O que faz quando você tropeça? Se levanta, perdão, desculpa, foi mal, eu falhei mesmo, foi errado. Não, não falei. Entendeu errado. Está me perseguindo. E aí, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. E uma delas é o falar. Então, cuidado se você é daqueles que de cabeça quente sai falando tudo que quer. Porque ninguém é obrigado a entender isso. Existem ambientes que a gente entende. Uma pessoa é doente mental. A gente entende. Uma pessoa, de repente, está vivendo ali um momento complicado agora, e aquilo dali... Tem ambiente que cabe. O próprio profeta que recebeu uma mulher nervosa entendeu o que estava acontecendo. Então o problema não é esse. O problema é quando nós estamos muito cheios de Deus e é normal para a gente tropeçar em palavras. É normal para a gente, mas eu não quis dizer isso. Não, mas disse. Eu já falei isso. Não, eu não quis dizer isso. Não, mas você disse. Então a vida cristã, Tiago está dizendo o quê? É dia a dia, irmão. É lá no teu trabalho. Eu não me empolgo mais com pessoas que não tropeçam nas palavras na igreja. Eu já me empolguei com muitos líderes. Né? Eu digo líderes porque a gente fica muito mais próximo da liderança. É só por isso. Do que propriamente com os membros. Então, liderança tem reunião, tem encontro, tem isso, tem aquilo. Então, você tá mais ali. Mas de pessoas que tropeçam nas palavras e... Normal. Você tem um amigo... Não vou dizer nem amigo, vou dizer um colega. Você tem um colega de trabalho, família, que está tropeçando muito em palavra, é você que vai ter que tomar alguma postura. É você que vai ter que tomar alguma decisão. E pode chegar até um afastamento. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que a gente tem várias maneiras de tropeçar. Mas só que a Bíblia não fala que a gente precisa ficar tropeçando. A Bíblia alerta.
Pode ser uma reunião, pode ser um WhatsApp. Quem está aqui? Então nós devemos falar, ou usar as nossas palavras com muita prudência. Eu tenho coisas que eu converso com a minha liderança, que não é com todo mundo. Tem assuntos que todo mundo sabe. Tem assuntos que só um pequeno grupo sabe. E tem assuntos que é só eu e a minha mulher. Por quê? Porque senão a gente não tem critério e tropeça no falar. Fala para a pessoa errada. Fala para a pessoa que não tem maturidade para ouvir aquilo. Aqui eu vou abrir um parênteses como pai da casa. Você não sai abrindo o teu coração para qualquer pessoa que você queira aconselhamento, para depois você não arrumar um problema para a tua vida, que a gente tem que resolver, que fulano falou da tua vida. Você tem um corpo aqui de líderes, pastores, para ajudar você e para partir dali orientar para onde você ir. Porque se você sai, chama um na sua casa, abre a sua vida, chama outro na sua casa, sabe? Você vai tropeçar no falar. Quem está aqui? Quem está aqui? Fala para quem está do teu lado. Pegou aí? Escute. Por que a gente vai ouvir tanto sobre fala? Por que um cara, há 2000 anos atrás, deixou tanta coisa escrita sobre isso? A resposta já começa aqui, Tiago 3,3, versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, quem sabe andar de cavalo aqui? Quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe cair de cavalo? Quem sabe andar? Levanta aí. Quem sabe cair? Então, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Depois eu vou contar porque eu tenho trauma de andar de cavalo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Como é que uma pessoa conta vantagem? Falando. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Só para não ficar em aberto aqui, uma vez, eu era criança, tinha uns 11 anos de idade, aí um rapaz que trabalhava na fazenda da minha avó lá, com meu avô, onde a gente estava, ele falou assim: ô Paulo Henrique, vamos buscar um cavalo comigo lá em cima. Aí eu fui, pus minha botinha 7 léguas vermelha. Quem lembra da botinha 7 léguas vermelha? Quem lembra? Deixa eu ver. Quem lembra? Só a galerona dinossauro. Aí eu com a minha botinha 7 léguas vermelha, até minha esposa descobriu que nós não compramos uma botinha dessa para meus filhos. Aí ela está chateada, que ela falou: nossa, eu não comprei uma botinha dessa. Mas a gente pode comprar para eles hoje, né? Grande mesmo. Ficar grande, vai ficar. Aí eu fui com ele lá com a minha botinha 7 léguas, peguei assim uma varinha, e eu estava parecendo um John Wayne tal. Aí chegou lá, pegamos, subiu um morro enorme, longe lá, e aí ele falou assim: você quer voltar andando? Aí eu falei assim: eu não sei andar de cavalo não. Ele falou: é tranquilo, vem cá, te ajudo. Colocou eu no cavalo, 11 aninhos e tal. Aí só que o cavalo não tinha sela, não tinha nada, o cavalo estava no mato lá. Aí ele falou assim: vai segurando aqui no... Como é que chama ele? É crina ou crista? Crina. Aí vai segurando a crina. Aí ele foi. Cara, veio um demônio. É que eu não era espiritual, não entendia. Veio um demônio, mas não entrou no cavalo, entrou nele. No cara, entrou, porque eu vi que ele fez uma cara de demônio. Aí ele fez assim: segura firme, trava a perna aí. Pensa no cara que deu uma chicotada no cavalo, na parte traseira, conhecido como nádegas. Irmãos, eu nunca grudei tanto em algum lugar quanto naquele dia. E o cavalo desceu aquela montanha, desceu, e eu gritava, e eu chorava, e eu fazia xixi na calça, eu fazia de tudo ali. E o cavalo foi parar lá na
porta da casa da minha avó, cara, parou. Quando chegou, ele parou, não soltava, como é que chama? Eu não soltava aquilo, tiveram que ir lá ajudar, eu tirar assim e tal. Primeira e única. Depois eu tentei, mas não dá certo não, eu não dá certo, tenho medo daquele demônio daquela época lá. Mas volta aqui, eu não controlei aquele cavalo. Se eu tivesse um freio na boca dele, talvez eu tivesse caído, porque eu ia puxar, ele ia empinar, e eu ia cair, mas eu não teria sofrido aquilo ali talvez. Quem não tem freio na boca, faz igual aquele cavalo, sai rasgando com tudo. Só que depois, é difícil consertar. Depois, precisa de muito quebrantamento. Por isso que é melhor a gente lembrar disso aqui, ó, sobre esse freio, porque esse freio não é um ferro, é a graça de Deus na nossa vida. É uma vida com Deus. Tem horas que dá até vontade da gente falar alguma coisa. Alguém faz uma brincadeira indelicada, alguém é agressivo. E a impressão que dá é que a gente vai ganhar se a gente fizer alguma coisa. A gente vai ganhar, na maioria das vezes, se não fizermos. Se colocarmos freio. Você está aqui ou não? Isso é vida com Deus. Tem muita gente na igreja, gente, fofoqueira, mentirosa, fala mal, maquiavélica. Como é que pode? Acho que é porque a gente não prega Tiago. Que dá a impressão, é uma pseudo-santidade, que está te dizendo uma coisa, e está completamente contrária ao que ela está dizendo. Então nós precisamos alinhar nossas falas. O final do ano está aí. Dá uma olhadinha na sua fala. Olha aqui, ó, gente que joga um contra o outro, que manipula situações. Tiago está trazendo que isso não tem a ver com santidade, isso tem a ver com malignidade. Quem está aqui, diga amém. É uma pessoa, uma jovem, ou mãe, ou pai, observa se o seu filho ou sua filha não tem esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento não passa com o passar dos anos, piora. Papai e mamãe, escute. Se o seu filho ou sua filha, ai, mas que belezinha, se ela tem um comportamento de uma língua como essa, você tem que corrigi-la, você tem que passar com que ela passe vergonha com aquilo que ela falou, para que o senso dela, ai, mas e o Espírito Santo? Primeiro, o senso dela já começa a trabalhar, porque às vezes ela não tem a visão do Espírito Santo, mas ela tem noção sim do que é errado, porque o ser humano pode não saber ler, não saber escrever, não saber nada, mas dentro dele Deus deixou um senso. Por isso que o índio sabe quando rouba, não sabe falar, não sabe conversar, mas ele sabe quando ele pega alguma coisa de alguém, porque tem um senso. Por isso que o ser humano tem um vazio na alma. Uns procuram na bebida, outros na mulherada, outros nos homens, outros nas drogas, outros em tantas outras coisas, porque tem um vazio. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que esses domingos de Tiago aqui não passem em branco na tua vida, mas que dirijam a tua vida. Aleluia! Dirija! É um navio. Dirija, irmão. Desconfie. O que eu estou falando? Ó, ficaram com medo de falar. Desconfie, diga bem forte, desconfie. De quem fala uma coisa e você vê ele fazendo outra. De quem fala bem de alguém e vê falando mal daquele alguém. Desconfie de quem prepara um sofisma. Ele diz, olha, como o pastor Jefferson cresceu ministerialmente, como o pastor Jefferson hoje está empoderado. Olha, você viu como o pastor Jefferson, mas eu vou dizer uma coisa a você, eu olho aquela careca dele, eu não me sinto bem. É um demônio falando, porque uma pessoa de Deus não falaria isso. E muitas pessoas são ludibriadas,
por pessoas que dirigem a sua fala de modo perverso e maligno. Coloca a mão no teu coração aí, coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus, que você tenha uma sabedoria nos seus sentimentos, para que eles não sejam enganados pela mão de Satanás. Dá um aplauso a Jesus aí. Versículo 6. É muita coisa sobre língua, gente. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Gente, está na Bíblia isso. Eu vou dar um nome aqui agora, para todos. Sempre que você conhecer uma pessoa que fala mal, que é fofoqueira, que joga uma pessoa contra a outra, você se lembre do que eu vou te dizer aqui, você que está na internet. Ele é um dragão de Komodo. Quem já viu na internet, eu já falei aqui, um dragão de Komodo. Então, quem não viu, quando chegar em casa, não é agora não. Você que está na internet, não é agora não. Você vai pesquisar sobre o dragão de Komodo. Sabe por quê? Porque a boca mais suja, o lugar de mais bactéria da espécie viva, está na boca desse cara, chamado dragão de Komodo. E tem um detalhe, ele não corre muito. E ele não tem um dente, que pega e arranca um pedaço. Não. Sabe como que ele mata as vítimas? É igual muitas pessoas são mortas por pessoas dragão de Komodo. Vai dando pequenas mordidas, mas quando ele dá aquelas mordidas, a saliva dele vai entrar em contato com o corpo. Ele não arranca um pedaço, ele vai só, ele dá uma mordida, aí o bichinho até corre, ele vai devagarzinho, dá outra mordida, ele não arranca um pedaço, ele vai assim. Irmão, em nome de Jesus, vim aqui de uma maneira profética liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez lá no teu emprego, cuidado, porque pode ter um dragão de Komodo apodrecendo você com o teu salário, com o teu emprego, com as oportunidades que você não tem, porque ele quer que você morra naquele lugar ali, ele quer que você peça conta naquele lugar, porque ele quer colocar alguém no seu lugar, e você está pensando que ele é gente boa, você está pensando que ele está te abrindo os olhos. Irmão, o dragão de Komodo não morde, não tem um dente afiado como um do leão, não tem uma pata tão violenta, mas ele vai devagarzinho, ele vai mordendo, e quando vê, ele corre devagarzinho, a presa lá na frente está morta. Aí sabe como que ele come a presa? Inteira. Inteira. Você vai pesquisar na internet. Inteira. É por isso que eu fiquei assim com esse dragão, porque literalmente é uma maneira satânica que muitos agem com base em Tiago, com a língua na vida das pessoas. O menino está tocando teclado aqui, aí vem um dragão de Komodo e fala assim: você não é reconhecido, né? Quando você não toca teclado aqui, o culto é diferente. Aí ele sai. Aí no outro dia o dragão de Komodo volta. Uma mordidinha. Você não estava aí semana passada, hein? Aí sabe qual que é a última mordida? Você devia ir para um lugar que te reconhece. Mas o abençoado fica. Dragão de Komodo fica, irmão. Dá uma olhada debaixo da cadeira aí, vê se não tem nenhum aí. Ele fica, queima ele. Ele fica, mas o negócio dele é matar a presa, apodrecendo ela por dentro. Ei. Apodrecendo ela por dentro. Nós não estamos aqui nesses 5 domingos aqui perdendo o nosso tempo. Nós estamos aqui nos enchendo de fé e sabedoria. Quantos dragão de Komodo eu já deixei picar. Depois que você está mal, sabe o que ele faz? Você vai ver na internet. Ele pega o bicho e vai fazendo um movimento. Ele engole o animal inteiro. E lá dentro ele vai quebrando o animal. E depois cospe. É nojento isso, mas gente que usa a língua para esse jeito é nojenta mesmo. E
e cospe só o osso depois. Por isso que você tem que andar com o leão da tribo de Judá. Para ele arregaçar o dragão. Eu ia falar o ladrão de Komodo, é também. É o ladrão de Komodo com o dragão de Komodo. É por isso que eu e você somos ovelha e temos que estar do lado do leão da tribo de Judá. Aleluia! Aleluia! Ei! Não interessa, irmão. Irmão, dragão de Komodo não tem patente. Pode ser um vizinho, pode ser um rapaz no trabalho, pode ser uma moça lá na empresa, pode ser um familiar, infelizmente pode. Cuidado, é o que eu tenho para te dizer aqui. Gente encrenqueira, cuidado. Tiago está nos exortando aqui, ó, vamos ficar atento. Então, se alguém for incendiar você, Jesus falou assim: bem-aventurado os incendiadores, bem-aventurados os incineradores, bem-aventurados os pacificadores. Quando um dragão de Komodo vier sobre você, você diz: você já tratou esse assunto com a pessoa envolvida? Como é que você diz para mim que não está concordando com um monte de coisa na igreja, se você, quando está na frente do apóstolo, você só falta lamber o chão para ele? Você vai ver só. Ele, ó, sai fora. Sai fora. Diga, o veneno da língua. Gente, eu acho que por isso que Deus colocou no meu coração pregar a série sobre as cartas de Tiago, ou a carta. Porque, olha o versículo 7. Esse cara só sabe falar disso. Ele está parecendo eu uma época. A espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. 8. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Veneno mortífero. Lembra do dragão de Komodo? Diga, dragão de Komodo. Você vai aprender na ecologia agora. Escute. A cobra pica uma pessoa. Ela é? O que acontece quando ela pica uma pessoa? Envenenada. O que é que tem que tomar quando uma cobra pica uma pessoa? Não, soro antiofídico. Do que é feito? Tiago está dizendo assim: você envenenou com a língua, agora cura com a língua. Por isso que quando uma pessoa fala alguma coisa e ela se arrepende, ela paga o preço pelo que ela falou. Ela tira do veneno que ela lançou o antídoto. Mas nem todos fazem isso. Olha, eu tenho um negócio comigo aqui. Eu espero não precisar usar. Mas se eu me perder com palavras, eu vou ter que me humilhar. Eu não vou dar desculpa. Eu não vou dizer, não tem jeito. Por quê? Porque se eu estou arrependido, do meu veneno vai ter que extrair o soro para curar aquilo lá. Irmão, por isso que um pedido de perdão, ele não é de qualquer jeito. Ele só é de qualquer jeito se ele não tem arrependimento. Eu vou te falar um negócio para escandalizar. Se você não for pedir um perdão, literalmente, arrependido, espera. É isso mesmo. Não espera muito também, senão piora. Mas você precisa ter a consciência, peraí. Eu vou pedir o perdão, porque realmente está errado, mas isso aqui eu não quero mais para a minha vida, mas eu não poderia ter feito isso. Aí você vai com força. Porque não adianta falar assim, você me perdoa, e aquilo lá, seu boca para fora. Você só para apaziguar uma situação. Irmão, apaziguar uma situação é remorso. Para mudar uma situação é perdão.
Você está aqui ou não? Com a boca a gente fere, e com a boca a gente vai lá e pede perdão. E você pode ferir sem xingar ninguém, sem falar mal de ninguém, mas você vai ter que pedir perdão com a boca. Por isso, o negócio é feroz. Por quê? Porque eu consigo resolver. Se uma mulher ou um marido, fizer um problema para o outro, não teve nenhum xingamento, como é que vai resolver isso? Com pedido de perdão. Sim ou não? Sim ou não? Para você ver a importância. Passe a rever que tipo de fala tem tido. Passe a rever que tipo de conversas tem participado. Não existe duas fontes, diga duas fontes, do mesmo lugar. Diga duas fontes, do mesmo lugar. Diga duas fontes, do mesmo lugar. Coloca para mim o versículo 9. Versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Escute. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Escute, olha aqui para mim. Da mesma fonte pode jorrar água doce, água amarga? Presta atenção, não está dizendo duas fontes, está dizendo da mesma fonte. Olha, irmãos, deixa claro. Você não consegue ser uma boa pessoa para um e uma má pessoa para outro. Vai prevalecer o que é mal. Você não consegue ter uma maneira de lidar com a fala para o bem e para o mal. Para o bem, quando lhe interessa. Para o mal, quando não lhe interessa. Eu vejo muito isso acontecer. Aqui não, mas eu vejo isso muito acontecer no meio do povo de Deus. Que as pessoas, elas falam bem e elas falam o mal. Olha, irmãos, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, sim ou não? Sim ou não? Ele disse na frente de todo mundo: tu és Pedro, tu és Petrus, e sobre esta pedra, essa pequena pedra, edificarei a minha igreja. Ele disse isso, mas ele também disse: vem cá, no particular, você está endemoniado, Pedro? Parece que jorrou duas fontes. Não, é a mesma. É a mesma fonte. Sabe qual é a fonte diferente? Tu és Petro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí ele pega uns 4 apóstolos, chega aí. Rapaz, Pedro está endemoniado. Não, Pedro está endemoniado. Tem feito isso, tem feito isso. Aí Pedro chega, e aí, irmão? E aí, Jesus? Paz. Ah, e aí, Pedrão? Como é que você está? Aê, garoto, sob esta pedra edificarei a minha igreja. É duas fontes. Jesus não é duas fontes. Ele é a fonte verdadeira. E aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Seja verdadeiro. Seja sim, não. Seja sim e não. Isso tem um preço? Tem. Mas para quem serve a Deus, não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Cuidado de ficar querendo saber a história. Há uns dias atrás, uma pessoa me perguntou assim, não tem nada a ver, ela não tem intimidade. Ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, como assim? Aconteceu? Não, o que aconteceu? Não aconteceu nada não, já passou. Por quê? Porque eu sabia que ele já tinha sido fonte amarga. Mas se eu não soubesse, talvez eu abrisse meu coração. Uma vez estava vindo um líder aqui, o pastor Jéssica falou, cuidado que aquele líder é duas fontes. Olha para você ver que triste.
Foi ou não foi, pastor Jefferson? Olha que triste. Irmão, eu entendi bem o porquê, porque eu nunca tinha estudado tanto uma carta, igual a carta de Tiago, 5 capítulos dela. Para muitos eu sei que é uma questão cultural, sabia? Falar mal, xingar, é palavrão, é até cultural. Eu já vivi essa cultura, mas não interessa, é uma cultura maldita. É uma cultura maldita. E eu preciso falar um negócio aqui, sério. Talvez vocês se encontrem com a família e gasta tempo falando de outros da família. Não faça isso. É pequeno demais isso. Talvez todo domingo tem que almoçar na mãe, mas para meter pau no vizinho, para meter pau na igreja, principalmente se for de várias igrejas. Aí cada um vai metendo pau na igreja e para. Não, você está aprendendo diferente, amém, amado? Você está aprendendo diferente. Escute. Vamos caminhar para o fim aqui, ó. Versículo 13. Gente, a carta de Tiago é pesada, irmão. É pesada. Talvez, Gilson, vamos pensar nessa carta aí, para a escola do crescimento. Olha o que diz o versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, está vendo? Com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Gente, é verdade isso aí. É verdade isso aí. O invejoso, ele tem 2 níveis. Ele tem um nível que quer o que você tem. E ele tem um nível de querer o seu. Explica. Você comprou um tênis. Ele vai lá e compra um tênis igualzinho. Você comprou um tênis. Ele quer o seu tênis. Ele quer o seu tênis. E dentro desses níveis, aprenda isso. Tem um nível financeiro que faz uma diferença. Porque o financeiro, ele manifesta mais forte a inveja. Ele vai lá e compra. Está podre por dentro. Mas tem aquele que não tem a condição financeira e ele torce para dar ruim o que você fez. Ambos são malignos. Ambos são malignos. Escute. Você sabia que muitos invejosos não eram invejosos? Eu lidei com pessoas maravilhosas, não eram invejosas. Eu conheci pessoas extraordinárias, não eram invejosas. Mas com o passar do tempo, elas não estavam maduras para saberem quem eram. Como pode acontecer com a sua amiguinha na escola, que você comprou um negócio maneiro lá para o seu filho, e aí ela chega, fulana quebrou. A maioria não é um acidente, a maioria é uma inveja que já está na criança, uma maldade, é incrível isso. Mas estou te dando aqui palavra de Deus, amém? Olha, você tem a sua vida. Se um dia você quiser alguma coisa, porque você foi inspirado, ótimo, eu sou muito inspirado. A liderança foi lá na Slavec do pastor Silas, eu tenho certeza, um pouquinho que eu conversei com o pastor Jefferson, já mudou a cabeça dele em várias coisas que ele quer fazer. A hora que eu conversar com a Dani, quem mais foi? Aí todo mundo que viu, um viu o negócio da mídia diferente, outro viu. Isso é lindo. Nós somos frutos disso. Eu e minha esposa começamos a ir em lugares e aquilo lá nos inspirava. E nós, em primeiro lugar, nós colocamos em prática onde congregávamos. E depois Deus nos abençoou no ministério que nós temos. Tem ministérios maiores ou menores, mas a minha esposa estava comigo num carro e nós paramos o carro para cumprimentar um pastor.
E esse pastor, ela vai lembrar quando eu contar, falou assim, o pastor falando, fulano de tal, está falando que ele é a maior igreja da cidade. Olha que coisa medíocre, pequena. Talvez você está querendo ser melhor que tua prima. Talvez você está querendo ser melhor que seu irmão. Gente, isso não é de Deus. A Bíblia está dizendo, só vai trazer confusão. Por quê? Porque aonde a inveja, a ambição, a malícia. Chega um tecladista aqui, o Júnior, não quer ver ele crescer. Por quê? Tem que ser só o Júnior. Chega um baterista, o Bruninho, não quer ver ele crescer. Chega uma pessoa agradável para trabalhar na recepção, não, porque não. Chega uma pessoa aqui que tem uma graça para pregar, não dou espaço. Não, gente boa que não prega. Ei, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Não tem negócio nessa área. Você viu a sua amiga com uma roupa, parabéns. Cuidado para você não querer a roupa, porque a tua amiga tem. Cuidado para não querer um emprego que o seu amigo arrumou. Nós somos de Deus. Deus sabe quem é quem. Deus sabe discernir quem é quem. E nós estamos aqui estudando a carta de Tiago, porque não é, eu vi uma bola de fogo, eu vi uma mão, que maravilha! Mas Deus está vendo a nossa vida, está vendo o nosso WhatsApp, está vendo nossos grupos, está vendo as nossas falas, está vendo nossos secretos. Isso não é para te pôr medo, isso é para a palavra de Tiago entrar na tua alma, mudar a tua vida. A palavra de Deus, ela não te melhora. A palavra de Deus, ela não te dá afago. A palavra de Deus te transforma, te consola e te corrige. É a palavra. Apóstolo, está doendo. É porque você vai ficar melhor. É porque você vai ficar mais cheio de Deus. É porque quando as luzes são assim, já ficou um tempo dormindo? Quem gosta de acender a luz na cara? Ninguém! Porque você passou tanto tempo na treva assim, 8 horas. E quando acende a luz, você fala assim, desliga essa luz! Apaga essa luz! Fecha essa janela! Isso é espiritualmente. Quando a luz brilha, os demônios dentro de alguém falam, sai! Apaga essa luz, mas a luz começa a brilhar, e a aurora vem, e você vai de glória, em glória, em glória, em glória, aleluia, aplaudam Ele. Fique de pé, que eu estou gastando a minha vida. adore a Ele. Peça para